Olá, meus queridos irmãos e amigos. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, professores e alunos, sejam bem-vindos a mais um Foco na Lição. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e este vídeo é sobre a nossa revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2024. O tema deste trimestre que estamos abordando é Ordenanças Bíblicas, doutrinas fundamentais e imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. O nosso comentarista é o Bispo Abner de Castro Ferreira, presidente da CONEMAD RJ, Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro. Também é muito digno presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus, no Ministério de Madureira, segundo vice-presidente da CONAMAD, também advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista, conferencista, dentre outras atividades que exerce no meio social e eclesiástico. O que vamos estudar hoje? Vamos estudar as ordenanças bíblicas. As lições deste trimestre serão importantes, tanto para auxiliar e continuarmos a ensinar, cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou em Mateus capítulo 28, versículo de número 20. Todo discípulo de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, precisa obedecer às ordens a respeito do batismo, da ceia, evangelização, contribuição, congregar, saber perdoar, amar, buscar a paz, fazer o bem, exercer sempre constantemente a vigilância, a oração, dentre outras que serão aqui também abordadas. Essas ordenanças contemplam também, além de conteúdo doutrinário, ensinamentos também morais e éticos que Cristo tem expresso nos evangelhos e também nos escritos apostólicos. É segurança para a igreja. Também está sempre ouvindo, refletindo, lendo e reforçando as ordenanças bíblicas, mesmo que esteja já conhecida por todos. Filipenses capítulo 3, versículo de número 1, nos adverte a isso. Que o Espírito Santo continue guiando, esclarecendo, capacitando para uma vida de obediência, para a glória de Deus, até que Ele venha. Lembrando a vocês que o objetivo dos vídeos no Foco na Lição é apresentar de forma resumida o conteúdo de cada uma das 13 lições da revista Betel Dominical. E o resumo de hoje será sobre a lição de número 5. Hoje nós falaremos sobre ordenanças para uma vida de vigilância e oração. O texto que usaremos de base é orando em todo o tempo com toda a oração e súplica do Espírito e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, Efésios 6,18. Este é o texto áureo. Vamos agora à verdade aplicada. Em todo o tempo, o discípulo de Cristo deve orar, vigiar, para não ceder às tentações enquanto espera a volta de Jesus. Os objetivos da lição mostram os diversos aspectos da oração. Destacar também a oração como um meio de acesso a Deus e ressaltar a importância da vigilância. Você pode ler em casa com muita clareza o texto que usaremos de base e de referência. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de número 42 ao 44. Também o capítulo 26, versículo de número 41. Pegue a sua Bíblia, prepare-se para isso, para que você possa cada dia mais estar voltado tanto a uma aula sólida quanto preparado para ministrar aos irmãos com veemência e imbuídos do Espírito Santo e de conhecimento também. Vamos à introdução. Enquanto prosseguimos na jornada cristã, para vencermos e perseverarmos, não podemos desprezar estes dois aspectos destacados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelos escritos dos seus apóstolos, que nos escreveu sobre
dois aspectos: vigilância e oração. Em um tempo repleto de muitas distrações, é preciso convicção, disciplina, que são imprescindíveis para o cultivo desta prática. Como com a ajuda do Espírito Santo nós podemos efetivamente exercer isso. Vamos ao ponto 1 da lição, em que abordaremos a falta de vigilância põe tudo a perder. Antes de compreendermos esta matéria, a palavra Gregório é a mais utilizada no Novo Testamento para a palavra vigiar, que significa ficar acordado, alerta, dar atenção geral e atenção total para evitar negligência ou indolência. Algumas calamidades destrutivas, elas atingem as nossas vidas quando não temos a clareza evidente e vigilante e essa disciplina. A Bíblia nos adverte em Mateus 24, 42, capítulo 25 e 13 e Apocalipse 16, 15 acerca desta vigilância. Ou mais, para também evitar que alguém negue ou abandone a Cristo ou caia no pecado, de acordo com o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5, 6 e 1 Coríntios 16, 13. E 1 Pedro também, capítulo 5, versículo número 8. O ponto 1.1, vigiai porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Abordaremos esta questão porque o próprio Jesus nos alertou. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Mateus 26, 41. Portanto, a vigilância vê a tentação chegar. A oração dá força para que a gente possa resistir a ela. Então, 1.2 abordaremos em suma vigiai, porque o adversário busca a quem possa tragar. Esta frase muito bem dita e falada nos arremete à luta que temos que lutar e faz alusão que não é contra a carne nem contra o sangue, não é física, não é contra os seres humanos, contra pessoas. Nossa luta é contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, de acordo com o que diz a palavra em Efésios capítulo 6, versículo número 12. Então, no 1.3, nos advertirá sobre vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Nosso Senhor Jesus Cristo bem sabia do interesse, da insistência e curiosidade de todo ser humano por tentar descobrir o dia e a hora. Ao longo da história da igreja, não foram poucas as especulações fúteis que surgiram quanto ao momento exato de todos os acontecimentos. Portanto, é necessário que tenhamos a compreensão que o dia e a hora somente o Pai sabe nos céus e revelará a todos nós em um determinado momento para que a gente possa desfrutar sem a necessidade de andarmos ansiosos ou especulando. Ponto 2. Aprendemos assim a orar. A oração é algo importantíssimo, é a relação com Deus, que segundo também as crenças judias, ela regia o que existe. Era algo dedicado, por isso pediram a Jesus que pudesse ensinar a forma correta como se dirigir a Deus. Porque segundo eles, só uma pessoa muito próxima de Deus poderia saber a maneira correta de falar com Deus, e Jesus era a pessoa certa para eles. Portanto, o 2.1, a oração modelo de Jesus ensinou exatamente algo importante, que foi para não pecarmos com as vãs repetições. Isso faz com que a gente tenha uma comunhão íntima e muito ligada a uma desenvoltura de fé coerente com a verdade com que o Senhor Jesus espera de todos nós. O 2.2 nos diz que a oração deve ser também uma arma poderosa em secreto,
A oração ela é essencial em nosso relacionamento com Deus. O nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto nesta terra estava, ele tinha uma vida intensa de oração. Marcos 1,35, Lucas 3,21, capítulo 9, 29 de Lucas e 11, versículo 1 de Lucas nos diz isso. 2.3 adverte-nos sobre os vários aspectos da oração. A oração deve ser específica ao máximo. O Senhor quer ouvir de nossa boca o que queremos. É necessário verbalizar. Ponto 3, falaremos sobre a dedicação à oração. A oração é o oxigênio da alma que mantém o vigor da vida espiritual. A oração ela é a chave. Mateus capítulo 7, versos de número 7 ao 8. É um mandamento bíblico. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. Jesus deu exemplo quando orou também por si mesmo. João capítulo 17, versos de número 1 ao 2. Pelos seus discípulos, João 17, do 15 ao 19. Pelos pecadores, João 17, do versículo 20. E também Lucas capítulo 23, ao versículo 34. Portanto, a oração é uma necessidade espiritual. O 3.1, devemos entender que orar deve ser em todo lugar. A oração não tem lugar previamente definido, mas a Bíblia nos relata Jesus e os discípulos oravam no templo. É uma postura, Mateus 21:13 e Atos dos Apóstolos 3:1. Portanto, a Bíblia também fala da oração nos nossos aposentos, Mateus 6:6. 3.2 adverte-nos a orar em todo tempo. A oração não tem hora marcada para acontecer, não tem tempo determinado. A oração de Deus diz: orai sem cessar. A palavra de Deus diz assim: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. O 3.3 nos adverte a orar sem jamais esmorecer. A oração deve ser contínua, perseverante e com paciência, de acordo com o que diz Lucas 18:1. Concluímos então que a lição de hoje nos advertiu algo importante e necessário ao cultivo diário, da vigilância e oração. Nós somos dependentes dessa relação, da vontade de Deus nas Escrituras Sagradas e da ajuda do Espírito Santo. Assim não queremos risco de termos como base a mera percepção humana da autossuficiência enganadora. É assim que nós prosseguimos a nossa caminhada e Deus nos dá a vitória sempre. Chegamos ao final deste vídeo e obrigado por se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos. A próxima lição será a lição de número 6, em que trataremos e abordaremos a ordenança para uma vida de obediência e submissão. Eu lembro a todos vocês que o plano de aula com PDF e sugestões estão disponíveis a todos vocês aqui embaixo na descrição deste vídeo. Baixe e faça bom uso. Que Deus te abençoe. Boa aula. Até o próximo Foco na Lição.